A gente vai falar dos aspectos técnicos. Peso de vinil, formato, velocidade, essas partes técnicas. Se o peso influencia e vai traçar um paralelo. Por que que alguns toca-discos não conseguem tocar os discos mais pesados? Porque isso é uma pergunta muito recorrente, né? Então, já vou puxar uma pergunta aqui para a gente poder entrar nesse assunto. Manda. O Vander perguntou: 180 ou 200 gramas? Qual possui qualidade melhor? Bom, a questão do peso do disco, ele não influencia necessariamente na qualidade da música que você vai ouvir. Até porque existem discos de 180 gramas que não tem uma prensa legal. O peso do disco, ele existe para que o prato e o disco tenham maior aderência, que você tenha o mínimo de trepidação possível, o mínimo de vibração possível, e aí, quanto menos vibração você tem, melhor vai ser a reprodução desse disco, né? E fora que ele acaba sendo mais durável quando o disco é mais grosso e tal, tipo, ele não vai quebrar com tanta facilidade, não vai empenar com facilidade. Essas são as vantagens de um disco de 180 gramas ou mais, né? Eu nunca vi mais que eu acho que deva ter mais que 180, mas eu não conheço. Então é isso, vai ter disco de 180 muito bom, vai ter disco que não é de 180, tipo de 150 até 140 gramas, que é bom também, e vai ter 180 gramas que não é bom. Depende muito porque a qualidade da música, ela vai estar totalmente ligada a, a masterização do disco, a tipo, o engenheiro de som tratou aquela música para que você pudesse fazer a reprodução dela em vinil com qualidade e o seu aparelho é um aparelho que reproduz isso, tipo, você não vai ter problemas com o disco de 180, você tem um contrapeso ali para poder fazer essas regulagens, você tem o seu toca-disco tá ligado num aparelho que transmite esse som com uma fidelidade legal, ótimo, é isso que interessa. O som do disco tá ligado a essas coisas, engenharia do som e aonde você reproduz. O fato dele ser 180 ou não tem tanta importância. O 180 ele está ali para fazer o peso em cima do disco. Se você não tem um disco de 180, existem acessórios que você vai colocar ali em cima do label, ele vai rodar junto com o disco, e aí ele vai fazer essa pressão entre o disco e o prato para que essa aderência seja feita. E tem uma É coisa isso. que eu quero pontuar aqui, que eu sempre vejo muita gente fazendo, e entra como um alerta. Você que entende mais, você vai poder me dar um respaldo melhor. Eu vejo muita gente, né, que tem os aparelhos de entrada e querem reproduzir os vinis de 180, ou até mesmo alguns vinis que tem um trabalho mais elaborado, que coloca um peso em cima da cápsula dele com uma moedinha. Isso é extremamente perigoso, porque você pode danificar não só o disco, como o seu aparelho. Sim. É assim, a parte mecânica de você ouvir um disco, ela tem toda uma lógica, né? A agulha, que é essa coisinha bem pequenininha aqui, ó, É ela quase vai uma passar pontinha de por, caneta. menor até que uma pontinha de caneta. É, Ela vai passar ali dentro dos sucos do disco, certo? Dentro desses sucos vão estar gravadas as músicas. Imagina que, tipo, se você faz um pouco de pressão a mais, ali, primeiro que você vai perder algumas camadas de som que você poderia escutar se ela tivesse numa posição certa, porque tem toda uma questão de angulação, tem toda uma questão de peso, tem toda uma questão de uma série de coisas que são mecânicas mesmo, que sim. são importantes para a reprodução da música em todas as suas camadas. E a longo prazo, você fazendo uma pressão extra em cima, você está fazendo com que aquelas. Porque a música ela é arranhada, né? Ela é riscada dentro daqueles sucos. Se você faz peso a mais, você está tirando esses risquinhos que ficam lá dentro, que é onde a música está gravada. Então, a longo prazo, por mais que você compre um tocadisco bom para você reproduzir esse disco, pode ser que o som fique prejudicado por conta desse peso a mais que você fez.
E também tem a questão da estática também, que você acaba interferindo por causa do peso a mais. Que eu já vi muita gente que colocou esse peso nessas que não tem um apoio tão bom e depois fica pulando, né? Tem várias situações que Sim. depois e isso deixa a qualidade do vinil. Se a gente fala que a longo prazo isso destrói no uso normal, fazendo uso com peso em cima desregulado, diminui para médio ou curto prazo a destruição do vinil. E tem mais, ó. Se você coloca, tem gente que põe pilha, tem gente que põe moeda, tem gente que põe. Cada um põe uma coisa diferente, né? Coloca o que tem em casa. Um pedaço de carvão, sei lá. Como que você sabe se o peso daquela coisa que você está colocando ali em cima é exatamente o peso que tem que ter? Se cada um coloca uma coisa diferente, entendeu? Existe até hoje em dia, porque para quem é muito audiófilo mesmo, existem diversos acessórios que você pode comprar para você poder fazer essa medição. Inclusive tem a balanças para você saber se aquele peso que está sendo feito é o peso exato daquele fabricante, daquela agulha, etc. Então, se você tem um aparelho que não tem essa regulagem, você não sabe que regulagem é essa, porque o fabricante não fala. Você coloca uma coisa em cima que você não faz nem a menor ideia de quanto que pesa, você só sabe que ela vai fazer peso em cima da agulha, está fazendo um monte de coisa errada. E aí a possibilidade de você estragar tanto o aparelho, por mais barato que ele seja, tanto o aparelho quanto o disco, é muito grande. Aí você vai comprar um disco, sei lá, o Homecoming da Beyoncé, que já está valendo uns R$ 1.000. Você vai colocar um disco desse para tocar num aparelho de R$ 300, vai estragar um disco de R$ 1.000 num aparelho de R$ 300. Então qual que é a graça, né? Exatamente. E tem uma outra pergunta aqui, que ela já entra na questão, que é a questão estética, né? Existem vinis coloridos com uma qualidade superior ao tradicional? Mais uma vez, o que vai definir isso é a engenharia de som da gravação, né? Porque, por exemplo, vou usar um outro exemplo, não vou falar a gente fala já já do colorido, mas, por exemplo, discos pictures. Todo mundo fala assim, disco picture não é legal. Disco picture, a qualidade de som é inferior. Aí eu digo, depende do disco picture, dende de como esse disco picture foi Picture, gravado. para poder ilustrar, que é o É, disco que ele tem a com a imagem. foto. Por exemplo, eu tenho tenho um disco picture da Lady Gaga aqui, que é o Fame Monster, e o som dele é excelente, excelente de verdade. E tem um outro disco picture, que é um das Spice Girls, que o som é tipo horroroso. Tem um do Michael Jackson aqui, do Invincible, que é excelente. Aí você vai ouvir depois o das Spice Girls na sequência, a qualidade é super inferior. Então, tanto o disco picture quanto o vinil colorido, o que vai influenciar também é a engenharia de som, é como esse disco foi produzido, porque, por exemplo, você pega aí discos coloridos, tem disco colorido, os da Mariah Carey que saíram recentes agora. Eles fizeram uma remasterização das músicas em 24 bits, um negócio assim. Deixa eu até pegar aqui pra ver se eu não tô falando besteira, tá? Peraí. Tá. Ele vai fazer um gatilho comigo. Você vai fazer um Ó, gatilho comigo porque eu queria comprar o Butterfly. é isso mesmo, ó. São em 24 bits. Fala aqui, ó. Remasterizado em 24 bits, Rehearse for All Divine. Não? Então, tipo, eles fizeram uma remasterização desse disco especialmente para que você reproduza ele em vinil. Então, os Esse discos aí, coloridos, ó, em off, esse ó, aí ele é gatefold, é, e é o roxinho. que é o mais raro, não é? Essa edição aqui, agora ela tá cara, mas ela ainda não é rara. Rara é tipo, você não conseguir encontrar. Essa aqui você ainda encontra, mas ele é um pouquinho mais caro que os Ah, outros, porque já esgotou no fornecedor. Mas voltando, é isso. Então, assim, ele foi preparado para que você tenha uma audição de vinil. Ele foi remasterizado para que você tenha uma audição de vinil. Independente da cor que ele saiu. Eu tenho o preto e tenho o roxo. E os dois têm a qualidade de som equiparadas. é igual Então, aconteceu. depende muito. É igual assim, eu tenho também aqui.
Eu não sei se tem essa questão que você falou, mas eu tenho o vinil duplo da Dani, que é o edição Uhum. comemorativa de 15 anos. Eu comprei ele e a remasterização dele foi tão bem feita que eu escuto o vinil, depois eu escuto o CD, eu vejo como que o vinil ele trouxe camadas que eu não conseguia ouvir mesmo com fone de alta qualidade. Então isso também Sim. não é a questão do disco, e sim quando eles remasterizam e pegam as fitas do master e eles trabalham para melhor qualidade. É isso que importa. Sim. Igual o Du tá É falando bem aqui, ó. interessante você falar isso, por exemplo, se você pega artistas assim que são de fato preocupados com a experiência sonora das músicas que eles fazem, você vai perceber isso. Todos os lançamentos de discos dos Beatles, por exemplo, você pega a Abbey Road, que já saiu várias vezes, mas toda vez que eles relançam uma edição, tipo a comemorativa de 50 anos, comemorativa de não sei o quê, eles levam as masters de novo para o estúdio, mixam tudo de novo, aí tipo, ó, nessa edição que a gente lançou aqui, pô, tinha que ter mais pratos, os pratos estão meio apagados, vamos deixar os pratos mais evidentes. Então tudo isso vai influenciar. Se você pega artistas que estão de fato preocupados com tipo, beleza, eu não estou fazendo isso só para vender, eu quero que a pessoa que está ouvindo a minha música nesse formato tenha uma experiência sonora que eu gostaria de ter, que eu gostaria de entregar, tipo, puta, eu ouvi esse baixo, puta, me arrepiei todo, não sei o que, não sei o que. Aí você vai encontrar discos com uma qualidade assim incrível, independente deles serem coloridos, picture, não interessa. Eles foram preparados, remasterizados e reimaginados, repensados para que a pessoa que estiver ouvindo aquela mídia tenha uma experiência sonora incrível. O Du de Souza perguntou se o disco transparente segue a mesma lógica, os Clear. Também é a mesma coisa. É como eu falei, né? Vai ser o que vai influenciar é como foi prensado, não tanto o material, como foi prensado a engenharia de som dele. É óbvio que assim, lá atrás, é porque os equipamentos, os materiais hoje são um pouco diferentes, assim. Tipo, o vinil mesmo, tem vinil que se você compra e é plástico. Ele é feito de plástico. Você já viu como que é fabricado um vinil? Eu vi alguns vídeos que eles colocam lá uma bolinha assim, vem a máquina e prensa, Isso, e depois eles tiram a rebarba isso. A e música colocam a tá label, gravada. né? As músicas eles colocam uma bolacha assim de plástico, ou, enfim, né, do metal, do, do material lá que vai virar o disco. E aí as prensas vêm, achatam isso. Desses dois lados da prensa vão estar os lados das músicas gravadas. Então, na hora que ele prensa e achata, ele já está marcando as músicas ali naquele material. E o label já está ali no Olha, meio. Não é ai, gravado depois. Já está ali. pra mim era gravado depois. Então a Não. forma já é a gravação. Já tem a música ali. Ela já vem com como chama? A, a As matriz, faixas. né? A matriz já está ali em cima e embaixo. Na hora que ele achata aqui, ele já grava. Então, o que está gravado, a música está gravada nessas matrizes aqui. Só que às vezes o material que você está usando aqui não é um material tão de qualidade. Então isso pode influenciar também. Então tem discos e discos, né? Não dá pra gente falar. Não, com certeza. Uma coisa que eu também quero entrar aqui, que a gente até conversou um pouco antes, é uma questão que às vezes as pessoas ficam em dúvida, que são os compactos. Eu tenho 13 modelos aqui. Que eu tenho esse aqui que eu te falei, que é o norte-americano, que é o com buraco largo, né? Que são os jukebox, né? Uhum. Esse que roda em 45 RPM. Os mais antigos que eu tenho aqui, que são esse da Samantha, que é a mesma música, só que enquanto esse tem o largo, esse aqui ele já é o tradicional, Uhum. né? Sim. E assim, e eles rodam em 45 rotações. E eu tenho um recente da Kylie que eu ganhei de um amigo, que ele é em 33 e é a mesma coisa, o tamanho dele. E eu queria que você explicasse essa questão da velocidade também, que às vezes as pessoas ficam em dúvida em relação à velocidade e se isso influencia na qualidade de reprodução. Então, não necessariamente também, porque eu já vi discos de 45 rotações que não eram tão bons. As pessoas acham que o fato de ser 45 rotações já vai ser melhor.
Então, na verdade, isso não influencia muito. É muito comum a gente ver disco de 45 rotações, 12, né, de singles, que eram os discos que os caras usavam para discotecar. Eu Os tenho um aqui, singles, ó, que são os de 12 que ele fala, gente, é o tamanho tradicional, tá? isso. E os Os, 7 os que singles, são eles, os compactos. isso. Os singles, eles foram lançados por duas razões, até comerciais, né? A primeira delas é assim, os singles com esse furo maior, é possível você reproduzir isso em jukebox, né? Na época em que as pessoas iam para esses lugares que tinha jukebox, não tinha disco vendendo um álbum inteiro, né, para você comprar, para você ouvir na sua casa, as pessoas tinham que ir nos lugares ouvir, tipo, eu quero a música tal, eu quero, sei lá, Elvis Presley, colocava lá e aí tocava. E geralmente eram esses discos que eles têm um fundo maior e eles eram 45 rotações porque o aparelho onde esses discos eram reproduzidos, eles só reproduziam discos nessa velocidade, né? Aqueles jukebox grandões e tal. Depois, os singles eles começaram a serem vendidos porque primeiro para você divulgar o trabalho daquela música específica e segundo para que os DJs pudessem discotecar essas músicas, né? As rádios discotecarem, em vez de os caras não compravam um álbum inteiro para tocar uma música numa festa, eles Uhum. compravam o vinil single, né? Que tinha a música que eles queriam tocar e às vezes tinha até outras versões daquela música que eles queriam tocar. Ou até o White Então, Label, né? Que é a é, capa branca. então assim, esses discos 45, eles foram produzidos também para que pudesse, assim, tipo, tem muito disco que você encontra até um selinho colado escrito DJ Pressing, que é tipo assim, equipamentos de DJ que tem você consegue extrair sons diferentes, você consegue mixar, você consegue fazer outras coisas que num aparelho de uso caseiro você não consegue fazer. É por isso que existem esses discos, entendeu? De 45 rotações. Você não encontra muito álbum de 45 rotações. Eu vi poucos. Eu vi um disco da Janelle Monáe, de 45 rotações, o The Computer. O X do Ed Sheeran é 45 rotações também, mas normalmente os discos que a gente ouve e usa em casa são de 33. E eles entregam uma qualidade também muito boa, então eu acho que não influencia não. Eu também, assim, eu tenho esses dois modelos, né, de 33 e 45. E então, em suma, o importante não é a questão nem do material, é a questão da parte técnica que é feita em estúdio, né, o tratamento em Sim. estúdio na hora de colocar na matriz para fazer a prensagem. Se esse E assim, processo ele é falho ou ele tem algum tipo de intercorrência, prejudica no produto final. Por isso que dão as várias falhas às vezes, né? No sim. lote. Você quer um exemplo bem disso que aconteceu, um exemplo bem recente do que aconteceu disso, foi os lançamentos dos Vinícius Sandy Júnior. O que que acontece? Quando você vai fazer um vinil, os artistas recebem, os engenheiros de som, a equipe que cuida dessa questão de masterizar e tal, eles vão fazendo os test pressing, que são aqueles discos testes que você faz para você ir reproduzindo, falar, pô, esse aqui não tá legal ainda, não, vamos fazer aqui então uma outra matriz, aí faz uma outra matriz, faz um test pressing dessa outra matriz até chegar no produto final que vai chegar nas casas das pessoas, ok? Isso é comunsíssimo acontecer, acontece principalmente em lugares fora do Brasil, os test pressing, e depois esses test pressings acabam caindo aí no eBay, acabam caindo em Discogs, e a galera que é colecionadora mais ferrenha corre atrás disso. Mas ele E até basicamente tem existe para vendas que... também. A Ah, Kylie tem, vende. A Kylie vende tem. cinco. Geralmente ela vende e esgota em 1 minuto. Porque Mas as é porque os pessoas. artistas, mas é porque os artistas perceberam que para colecionadores mais Ávidos. fiéis, sim, é um produto. Entendeu? Então é dinheiro que eles vão ganhar também. Mas basicamente o test pressing, a função do test pressing é você conseguir entender como o seu produto vai ficar até chegar na versão final. E os discos de Sandy Júnior, eu acredito, tá? Eu não participei de nada da produção dos discos deles, então eu
posso dar certeza do que eu vou dizer aqui. Mas a sensação que eu tenho é que ele não teve test pressing. O que que acontece? Os discos não tiveram uma masterização adequada para vinil, foram quase que transformados direto do CD para o vinil. A sensação que dá para quem ouve é essa. E por conta de aproveitar o momento ali onde eles estavam em voga, né, por conta da turnê de retorno, e você viu aí a Universal correndo atrás do rabo para fazer um monte de produto de Sandy Júnior para tentar pegar essa galera que Suprir a estava no movimento, demanda. super demanda do movimento de nostalgia. Eu acredito que não houve um cuidado para com esses materiais de vinil de Sandy Júnior, tá? Se você pega para ouvir, você pega muita gente aí reclamando de, principalmente as últimas músicas de cada lado, porque o que vai acontecendo? O disco ele vai sendo gravado ali, e as últimas músicas de cada lado, às vezes para você fazer a música cabeça tem que comprimir ela, certo? Então as últimas músicas de cada lado do disco, tipo assim, a qualidade sonora vai caindo. Você vai ouvindo ali a primeira música ok, a segunda música já cai um pouco, e assim vai caindo até chegar no finalzinho do disco. Isso é típico de quem não fez test pressing. Não testou Sim, a possibilidade, assim. Tipo, o disco. E aí depois eles tiveram a possibilidade de refazer esses discos, né? Ali depois na segunda leva, em que discos coloridos de Sandy Júnior, eles tiveram a possibilidade de refazer algumas coisas, mas mesmo assim não aconteceu. Continuou entregando uma qualidade inferior, né? Na produção disso. Então, é o que eu falo, tipo, o cara que vai, um bom engenheiro de som, um artista que está preocupado com a qualidade sonora do material que ele está vendendo, vai se preocupar com esses detalhes.